Milton Ventura? Bom dia, pessoal. Vamos começar a nossa aula, então. Acho que é a última parte aí da matéria, tá? Que vai cair na prova. Eu vou passar uma lista para vocês e para vocês entregarem. E vou fazer a avaliação, vou fazer a atividade avaliativa com vocês. Eu gostaria de convidar vocês para a gente fazer uma oração para a gente começar. Por causa aí da pandemia e tal, e dessas aulas Zoom, a gente não faz mais meditação, né? E aí também nunca mais me dei conta de fazer oração com vocês, pelo menos, né, fazer oração com vocês. Então, gostaria de convidar vocês a fecharem os olhos para a gente fazer uma breve oração. Senhor Eterno Pai, a gente pede que o Senhor esteja aqui conosco, meu Deus, e nos abençoe para a gente ter uma boa aula. Em nome do Senhor Jesus, amém. Tá, pessoal, pega o teu livro. Deixa eu ver, a gente tem que ver os poliedros, né? E ver aquela história dos vértices mais fácil igual a essa, mais dois. Tá. É página 5 aí do teu livro 2, tá bom? É página 5 do teu livro 2. Tá, e a gente acaba essa primeira parte aí. Depois só tem ali os poliedros, aí o resto da geometria espacial vai ser quase tudo fórmula, cara. O complicado dessa geometria espacial é que é um formulismo, que nem dos outros. É um monte de fórmulas. Tá? Tô olhando aqui no livro. Tava depois a matéria deslancha. Tá? Não se preocupem, apesar de a gente estar começando o livro 2 agora, não se preocupem que a gente vai ver todo o conteúdo do ano, tá? Não se ali é o Gabriele Bairros, olha ali. A gente vai conseguir ver todo o conteúdo do ano, não se preocupem, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu corrigi com vocês, tá? Eu corrigi com os que ficaram aí, os valentes que aguentaram até o final. Eu corrigi o exercício 1 da página 5. Eu corrigi, acho que eu corrigi até a letra H, tá? Eu corrigi até a letra H do 1. Então, o que eu vou pedir agora de vocês? Que eu vou pedir de vocês? Que vocês façam, agora mesmo, eu vou dar uns 5, 6 minutos aí, vocês façam a letra I, J, K e L, tá bom? São 4 só. Eu vou dar 5 minutinhos aí para vocês fazerem. Letra I, J, K e L. Façam aí agora, pega o teu livro aí. Façam aí essas 4 que eu vou corrigir também. Isso aqui é uma coisa importante, eu vou botar na avaliação de vocês. Tá? Isso aqui é uma coisa importante de entender. Então eu vou colocar na avaliação de vocês.
Qual é a página mesmo, Sam? 5. Tá. Página 5, exercício 1, letras I, J, K e L. A gente fazia aqui. Tenta fazer aí. Eu vou ali pegar uma água enquanto isso. Hoje está frio mesmo. Puxa vida. Vamos ver como é que tá aqui. Vocês façam sinal aí quando terminarem. Eu vou dar mais um minuto, 2 só.
Vamos corrigir? Vamos corrigir, então? Vamos dar uma olhada. Letra H, não, I. Letra I. Deixa eu pegar as canetas aqui. Então, página 5. Página 5, exercício 1. Letra I. Letra I diz assim, ó. Se uma reta R é perpendicular a um plano, então qualquer reta do plano é perpendicular à reta R. O que vocês acham? Ó, eu tenho... Vamos analisar essa aí. Deixa eu botar o meu vídeo aqui. Tá. Ó, eu tenho um plano. Eu tenho um plano aqui, π. Tá? Eu tenho um plano aqui e eu tenho uma reta. E eu tenho uma reta R. Tá? Eu tenho uma reta R aqui, tá o ponto em que ela fura o plano. E a reta é perpendicular ao plano, ou seja, ela faz ângulo aqui, ó, de 90 graus com o plano, tá? Ela faz ângulo de 90 graus com o plano. Tá? Ela tá bem em pé em cima do... Ela tá bem em pé. Ela tá bem em pezinha em cima do plano, assim. Ó. Não tá deitada para nenhum lado, entendeu? Ela não tá deitada para nenhum lado, assim, ela tá bem em pé. Aí ele pergunta o seguinte: qualquer outra reta desse plano vai ser perpendicular a ela? Cara, na verdade, na verdade é o seguinte, elas vão ser, a gente chama na verdade de ortogonais. Porque assim, ó, eu vou pegar, por exemplo, essa reta aqui, ó. Essa reta aqui que tá no plano, tá? Essas duas retas aqui, ó, para elas serem perpendiculares, elas teriam que ter um ponto em comum, cara. Elas teriam... Retas perpendiculares são retas que se cruzam e se cruzam no ângulo de 90 graus. Então não quer dizer que todas vão ser perpendiculares. O que acontece é o seguinte. O que acontece aqui é o seguinte. Eu tenho uma reta... Não, parei, a azul que é em pé, né? Eu tenho uma reta aqui e outra assim, né? Ó, tem uma em pé e outra assim. Se eu encostasse as duas, com certeza o ângulo entre elas seria 90 graus. Isso sim. Se eu desse um jeito de encostar as duas, ó. Olha ali, ó, ficaria um L certinho, ó. Ficaria um L certinho. Isso sim. Se eu conseguisse encostá-las, com certeza elas teriam 90 graus, mas na verdade, a maioria dessas retas aqui, ó, elas vão ser reversas com a que é perpendicular, né? Elas vão ser reversas, lembra? Tá? Então essa aqui, a letra I é falso, cara. A letra I é falso. Quase verdadeiro, né, cara? Por um tris. Essa aqui é falsa, cara. Ó, essas duas não se encostam. Se elas se encostassem, daria 90, assim. Ficaria um L
Ficaria um L certinho, assim, ó. Ficaria um L certinho. Tá? Letra J. Letra J diz assim, ó. Se dois planos são secantes, ou seja, eles se cruzam, né? Então todas as retas de um deles interceptam o outro. Todas. Sempre quando ele diz essas expressões assim, todas, nenhum, sempre, nunca, essas expressões assim, tu sempre tem que suspeitar, tá? Olha aqui, ó, ele tá dizendo aqui que tem dois planos se cruzando, ó. Então vamos desenhar aqui. Eu tenho um plano aqui e outro aqui. Tá, eu tenho dois planos aqui, ó, π1 e π2, tá bom? Ó, não, agora ficou demais. Ó, eu tenho os dois planos aqui se cruzando. A gente já sabe que o cruzamento entre dois planos é o que? É uma reta, né? Quando dois planos se cruzam, o cruzamento entre eles, a interseção é uma reta. E aí ele quer saber, IJ, se dois planos, então todas as retas de um plano interceptam o outro? Tá, eu acho que tá tendo. Vocês estão escutando um som de fundo aí? Só um momento. E agora, meu povo? Senhor, nem esquenta, não tá atrapalhando. A gente só concordei que tava dando pra ouvir, mas não tá atrapalhando. Dá pra te ouvir tranquilo. Tá baixinho, nem esquenta. Tá, não, tranquilo, pessoal. Olha aqui, ó. Tem os dois planos se cruzando e ele tá dizendo que todas as retas de um plano vai interceptar o outro. Isso é verdade, cara? Eu acho que não, né? Porque, por exemplo, aqui, essa reta sim tá nos dois, né? Essa reta aqui, ó, ela tá tanto num plano quanto no outro. Ela é o cruzamento dos dois. Mas se eu desenhar essa vermelha aqui, ó, paralela a essa, se eu desenhar essa vermelha aqui, ela não cruza. Ela não vai ter nada a ver com ela, vai ser paralela a essa, ó. Não vai ter nada a ver com esse plano deitado aqui. Posso desenhar aqui embaixo também uma paralela. Opa. Aqui eu não vou conseguir pegar o. Deixa eu ver. Tem que ficar na frente aqui. Ó, aqui embaixo também eu posso desenhar a paralela aqui, ó, a essa, tá? Tá? Posso desenhar a paralela ali embaixo. Ó. Então aqui também é falso, cara. Aqui também é falso. Letra K, J, K. Se um plano alfa, tá? Ao invés de chamar de π aqui, ele chamou de alfa. Se um plano alfa é perpendicular a uma reta contida em um plano beta,
Então, alfa e beta são perpendiculares. Ai, ai, ai. Essa aqui já forçou a barra um pouco, né? Então, ele diz que tem um plano alfa. E aí, ele diz que esse plano é perpendicular a uma reta contida num plano beta. Vamos fazer tudo de azul aqui. Vamos fazer o beta de azul. Ó. Opa. Tá? Tem uma reta aqui, ó, que ela é perpendicular a esse plano. Ó. Tá? Ela é perpendicular a esse plano. Ela tá em pezinha aqui no plano. Tá? E essa reta aqui, ó, aqui tá o ponto que ela fura o plano, vamos botar assim. Ela segue para cá. E aí, essa reta, ela tá contida num plano beta. Essa reta, ela tá num plano beta. Então, essa reta, ó, essa reta, ela tá contida num plano beta, cara. Beta. Aí, obviamente, a interseção entre esses dois planos é uma reta aqui, ó. Ó. E agora eu te pergunto, esses dois planos são perpendiculares ou não? Esses dois planos, eles não se cruzam no ângulo de 90 graus certinho. Tá aqui o 90, ó. Os dois planos não estão em 90 graus certinho. Tá, essa aqui é verdadeira, cara. Essa aqui é verdadeira. Essa aqui é verdadeira. Tá? Com certeza essa aqui é verdadeira, cara. Tá? Aqui dá pra melhorar um pouco o desenho. Dá pra fazer assim. Melhorou. Tá? Letra L. Vou tacar L. Se um plano alfa é paralelo, vamos já botar aqui a coisa do meu. Se um plano alfa é paralelo a duas retas, contidas num plano beta, quer dizer que alfa e os dois planos são paralelos? E agora? A resposta desse já está desenhado no quadro. A resposta desse já está desenhado no quadro. Ó, se um plano alfa é paralelo a duas retas, e essas duas retas estão contidas num plano beta, então os dois planos são paralelos? Não, as duas retas são paralelas, né? Entre si também. Isso sim. Os dois planos não. Tá aqui, ó. Tá aqui o exemplo, ó. Ó, essa reta vermelha não é paralela a esse plano deitado aqui?
E essa reta de baixo não é paralela a esse plano deitado também? Ó, nenhuma das duas toca no plano. Não tem interseção entre a reta e o plano. Então, as duas são paralelas ao plano e as duas estão contidas num plano π2 aqui. Só que não quer dizer que agora esse plano é paralelo a esse. Não, tá aqui os dois estão se cruzando, tá aqui o cruzamento deles, ó. Nada que ver. O que acontece é que essa reta, as duas vermelhas é que são paralelas. As retas, sim. Elas não se encostam, porque tem o plano π1 no meio aqui, e elas não tocam o plano π1. Então elas também não se tocam entre si e estão no mesmo plano. Então elas são paralelas, não são reversas, né? Tá? Então essa aqui, a resposta está desenhada no quadro ali, ó. É F. E aqui a resposta é o seguinte, ó. Tá? Ó. E essa aqui é a mesma resposta da letra J. Ó. Não quer dizer que os planos sejam paralelos. As retas é que são paralelas. As duas retas paralelas ao plano π1 é que são paralelas. Tá? K é V. Aham. Tá? Aí tem o exercício 3 ali e tal. Aham. Tá, cara, vamos para página 7. Vamos para a página 7. Agora que eu já corrigi com calma esse exercício aí com vocês. Vamos para a página 7, cara. Que eu vou... Vamos para a página 7 que eu quero falar com vocês sobre a relação de Euler, poliedros e a relação de Euler. Tá? Aqui. Cadê o álcool? Vou comprar esse álcool. Ainda bem que só tem essa aula. Tá, vou apagar aqui. Tá? Então, olha aqui, ó. Vamos botar, bota assim, ó, poliedros. Poliedros. Tá? Poliedros. Cara, o que que é? Aí vem aquela coisa, o que que é um poliedro? Eu não vou me deter com vocês na definição formal de poliedro. O que que é um poliedro? Qual é a ideia? Qual é a ideia? Poliedros, tá? Qual é a ideia de poliedro para nós? São reuniões, vão ser reuniões de polígonos, tá? Vão ser reuniões de polígonos sem buraco e sem cruzamento assim, ó, uma face no meio da outra. É isso que a gente não quer. A gente quer uma reunião de polígonos que seja fechadinho, tá? Que não tenha furo e que não tenha cruzamento de uma face na metade da outra. Que as faces elas se encostem todas na borda. No fundo é isso que a gente quer, cara. E que não se encoste pelo bico também, tá? Isso a gente também não quer. Né? Tipo assim, ó, vou botar só exemplos aqui. Ou seja, o que são poliedros para nós, o que vai ser poliedros, cara? Eu vou botar aqui, ó, exemplos. Para nós, o que vai ser, tá? Não vou ficar me detendo em definições aí.
Porque a ideia para nós é bem fácil. Ó. Por exemplo, ó. Ó. Tá, por exemplo, isso aqui, ó. É um prisma triangular. Vou botar aqui, ó. Prisma. Tá, por exemplo, prisma triangular. Ó, por exemplo, assim, ó. Tá. Esse aqui é o paralelepípedo. Tá? Por exemplo, paralelepípedo. Aqui, ó. Vamos botar uma pirâmide. Uma pirâmide aqui, ó. Tá? Essa pirâmide especificamente a gente chama de tetraedro. Tá? Tetraedro. Porque são 4 faces, né? Tá? Deixa eu ver outro aqui. Vamos ver se eu consigo desenhar aqui. Vamos ver se eu consigo desenhar aqui, cara. Tá, eu acho que esse aqui. Não sei se os 3. 5, 6. Só tem 2. Eu não vou me arriscar a desenhar esse aqui. Não vou me arriscar a desenhar esse aqui sem. Deixa assim. Tá, só eu vou deixar esses exemplos aqui mesmo. Tem o cubo, né? Que é o que todos os lados são iguais. Ah, vou desenhar um aqui, ó. Vou desenhar um aqui que não é. Ó. Que não é convexo, né? A gente está acostumado só com os. A gente está acostumado só com aqueles que são convexos, né, cara? Ó, por exemplo, esse aqui, tá? Isso aqui também é um poliedro. Admitir, Gabriel Goulart. Tá? Esse aqui é um poliedro não convexo. Ó.
Esse ali é um exemplo de poliedro não convexo, tá? Tá? Mas todos são poliedros, tá? Para nós todos são poliedros, tá? Não é, eles são todos fechadinhos, não tem nada se encostando pela metade da face e também não tem nada se encostando pelo bico, tá? Tá, ok? E aí os poliedros, eles têm 3 elementos, cara, que a gente tem que... Tá? Eles têm 3 elementos que a gente tem que destacar aqui. Ó. Em primeiro lugar, esses pontos aqui, ó, que eu vou destacar em vermelho aqui, ou seja, esses bicos aqui, né, onde tem, opa, esses bicos aqui onde tem o encontro dos vértices ali, a gente vai continuar chamando de vértices, tá? Esses pontinhos vermelhos, que são os vértices dos polígonos aqui, né? A gente vai continuar chamando de vértices, tá? Agora, o encontro entre o encontro, ó, que eu estou desenhando de azul, o encontro entre os polígonos aqui que geram o poliedro, tá? Olha, tá, minha caneta já está saindo toda errada. Ó, esses que eu estou desenhando de azul, ó, que eu estou agora desenhando de azul aqui, ó. A gente chama até, eu vou botar uma seta aqui assim, ó. A gente chama de arestas, tá? Esses que eu estou desenhando de azul, a gente chama de arestas, cara. E isso aqui, ó, e cada uma, ó, e cada um desses polígonos aqui, ó, que formam, tá? Cada um desses polígonos aqui que formam o poliedro, eu vou chamar de face, tá? Entendeu os 3 elementos aí do poliedro? Ele tem as faces. Deixa eu ver. Ah, não tem nada aqui. Tá? Deixa eu ver, não tem nenhuma caixa de nada aí. Aqui. Ó, vamos supor que o meu poliedro... Ó, tá aqui meu poliedro, tá? Ó, aqui, ó. Aqui onde eu boto a mão, ó, que é o, no caso, é esse retângulo aqui, ó. Isso aqui eu chamo de face, tá? Isso aqui eu chamo de face. Qualquer uma, essa de cima ou essa do lado aqui, são as faces do poliedro, ó, tá? Agora, esse risquinho aqui, ó, que é o encontro desses 2 retângulos, ó, que é onde esse lado desse retângulo se encontra com esse lado desse, ó. Esse risquinho aqui eu chamo de aresta, tá? E esse pontinho aqui, que é o vértice desses retângulos aqui, ó, eu continuo chamando de vértice, tá? É isso. Então, por exemplo, tá? Então, por exemplo, ali, ó, prisma triangular. Vamos botar aqui, ó. Prisma triangular, paralelepípedo.
tetraedro, e o não convexo. Vamos botar assim. Tá, vamos botar aqui, ó, vértices, faces e arestas, tá? Vamos começar, ó. Vamos começar contando os vértices. Prisma triangular, cara. Quantos vértices tem o prisma triangular? Bom, tem um que são os vermelhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, cara. Ó, vamos fazer de vermelho aqui tudo. Tudo que é vértice, vamos fazer de vermelho. 6, tá? Vamos fazer 6. Quantas faces o prisma triangular tem? Tem essa aqui de fora. Tem essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Tem essa outra aqui. Essa outra aqui. São 3, 4. E a de baixo, 5. São 5. São 5 faces. E quantas arestas, cara? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tá? Quantas arestas? 9. Tá? O paralelepípedo vai ter quantos vértices? Posso largar essa? O paralelepípedo vai ter quantos vértices, cara? Ó. Bom, vai ter 1, 2, 3, 4 e mais 4 embaixo. Ó. Ó, quantos vértices vai ter o paralelepípedo? Vai ter 8, né? Quantas faces? Bom, tem 1, 2 atrás, 3, 4, a de cima e a de baixo, 6. Vai ter 6 faces. E quantas arestas? Bom, tem 1, 2, 3, 4, né? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né? 12 arestas. O tetraedro. O tetraedro vai ter quantos vértices? Vai ter 1, 2, 3 e 4. Quantas faces? Tem uma de trás aqui, 2, 3, são 3 aqui na volta, né? Aqui na volta dele. E uma embaixo são 4 faces. São 4 faces. Não, desculpa. São 4 faces e quantas arestas? Bom, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Doutor, Oi. desculpa te interromper, mas o Marcelo deu algum problema, ele precisou sair da sala e ele quer entrar de novo. Ele queria que tu aceitasse ele de novo na sala. Aceitei. Diz ali que tá ingressando. Valeu. Aí. Então, o tetraedro, ó, quantas arestas ele tem? Tem 4 vértices, são os vermelhos, 4 faces também, né? É uma aqui na frente, outra aqui, a outra de trás lá e a de baixo. São 4. E arestas tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá? E o não convexo? O não convexo, cara, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, Professor,
7, 8, 9, 10, 11. Vai ter 12 vértices esse aqui. Fala, Marcelo. Kátia. Ontem o professor Rodrigo de Física, ele deu um tempo na aula dele para que a gente conversasse um pouco sobre o formato e a estrutura da aula e pediu a nossa opinião e tal. E foi bem produtivo e legal esse tempo que ele deu. Só queria te pedir agora se tu puder reservar no fim da tua aula uns 10, 15 minutos para a gente conversar sobre isso. Eu sei que também tem colegas que têm suas opiniões, né, em relação a isso. Na tua matéria, não sei, tu reservaria esse tempo para nós? Tá, pode ser, tranquilo. Tranquilo. Podemos fazer sim. Tá? Então, talvez até seja por isso que a Kátia entrou, não sei. Ó, a Victória. Tá ok, então. Aqui deu 12 vértices, né? Quantas faces ele tem? Ó, ele tem essa da frente aqui. Ele tem essa da frente. Tem a de trás, que é igual, né? Duas. E as da volta aqui. E essas da volta. Vai ter uma, duas atrás. Aí vai 3, 4, 5 aqui. 6, 7 e 8, né? Ele tem 8 faces. Tá? Me ajudem a contar aí. Tá? Mas tem essa da frente aqui, a de trás, duas, aí 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E quantas arestas? Arestas vai ter, ó, uma, duas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e finalmente 18. E finalmente 18, cara. Tá ok? Então, o que que a gente, o que que eu tenho que mostrar, o que que eu tenho que mostrar para vocês? O seguinte, ó. O que que eu tenho que mostrar para vocês? Um cara chamado Euler, tá? Um cara chamado Leonhard Euler, tá? Olha aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Tá? Esse cara aqui, até o livro dá o ano aqui, né? Ele viveu até 1783, tá? Ou seja, foi no século XVIII, ó. Século XVIII, tá? Ele descobriu, tá? Esse cara aqui, um dos maiores matemáticos que já existiu, tá? Tá? Esse cara tinha uma capacidade computacional, assim, jamais vista. E esse cara descobriu que poliedros convexos, o que são poliedros convexos, cara? São esses aqui, ó. Ó, o que é ser não convexo? Vamos ver se eu consigo passar rapidamente a ideia.
convexo, poliedro convexo é o seguinte, cara. Quando é que um poliedro é convexo? Quando eu pego dois pontos dentro dele e o segmento que une esses dois pontos também está dentro. Tá? Por exemplo, aqui, ó, se eu pegar dois pontos aqui dentro, o segmento que une eles vai estar dentro do poliedro também. Né? Ele não vai estar fora. Aqui deixa eu... Ó, para dizer que está dentro, né? Aqui. Tá? O segmento que une esses dois pontos vai estar dentro. Esse aqui não é convexo, por quê? Porque se eu pegar um ponto aqui e um ponto aqui, o segmento que une eles, olha aqui, ó. Ó. Vai passar aqui fora, ó. Esse aqui tem dois pontos nos quais o segmento que une eles passa por fora do poliedro. Esse é não convexo. Ou seja, qual é a ideia de ser não convexo? É aquele que tem alguma coisa assim, ó. Tem o formato assim, ó. De alguma maneira assim. Que aí, né, outro exemplo, deixa eu pelo menos botar outro exemplo de não convexo aqui, ó. Por exemplo, esse aqui, ó. Não. Por exemplo, esse aqui, ó. Ó. Esse aqui que parece um sofá. Tá? Esse aqui também é não convexo, cara, porque se eu pegar, por exemplo, ó, se eu pegar, por exemplo, esse ponto aqui dentro e esse, ó, o segmento que une os dois, ó, ele vai passar por fora, cara. Ele vai passar aqui por fora, ó. Tá? Então não são todos os pontos que o segmento que liga eles vai ficar por dentro. Esse aqui não tem escape, ó. Qualquer dois pontos que eu pegar aqui dentro, ó, o segmento vai estar dentro da pirâmide também. Esses aqui não, ó. Esses aqui que tem alguma, né, tem uma concavidade ali. Por exemplo, esse aqui tem, né, tipo, esse aqui que nem o assento do sofá, né? Esses dois aqui, ó, esses aqui não são convexos, esse aqui também é não convexo, ó. Tá? Tem vários exemplos de não convexo. Mas esse cara aqui, o Euler, ó, ele mostrou, tá, que quando o poliedro é convexo, né, tá, quando o poliedro, ó, que para poliedros convexos, ou seja, esses aqui que são arredondadinhos, bonitinhos, né, que são fechadinhos assim, tá, que não tem essa concavidade para dentro aqui, ó, tipo isso, nessas coisas assim, tá? Para esses aqui, ó, a seguinte relação sempre vale, sempre, ó, vértices mais faces menos arestas dá sempre 2, cara. E isso aqui tu tem que saber. Tá? Ele demonstrou isso aqui, ó. Tá? Essa aqui tu tem de saber, cara. Eu vou fazer uma bordinha nela porque essa aqui tu tem de saber, cara. Essa tu tem de saber, cara. Vértices mais faces menos arestas dá sempre 2. Na verdade, isso aqui, cara, essa expressão, ó. Essa expressão vértices mais faces menos arestas, ó. Essa expressão aqui, Victoria, de novo. Essa expressão aqui, ó.
vértices mais faces menos arestas. Isso aqui tem um nome especial. Isso aqui é um negócio importante, tá? Principalmente num ramo da matemática que chama topologia. Tá? Isso aqui, esse número, vértices mais faces menos arestas, a gente chama de característica do poliedro. Tá? Então, agora aqui no canto, ó, agora aqui no canto eu vou botar a característica de cada um deles. Ó. Agora vamos botar a característica de cada um deles, ó. Aqui no canto. Ó. Vértices mais faces, né, para os que são convexos, né? Por exemplo, esse prisma triangular aqui, ele é convexo, ó. Ele não tem nada para dentro assim, né? Ele não tem nada para dentro, tipo esse aqui ou tipo esse aqui, ó. Então esse aqui, ó, 6 mais 5 dá 11. Ó, vértices mais faces, 6 mais 5 dá 11. Menos 9, que é o A, adivinha quanto deu? 2, né? Esse aqui também é convexo, 8 mais 6 dá 14, menos 12, 2. Tá aqui, o cara demonstrou, né? O cara demonstrou. O tetraedro, 4 mais 4 dá 8, menos 6, obviamente dá 2 também, né? Só que aqui, ó, esse aqui não quer dizer que vai dar. Pode até ser que dê, mas não quer dizer que não é obrigatório. 12 mais 8 dá 20. Menos 18, ó, esse aqui também deu 2. Esse aqui também deu 2, cara. Tá? Esse aqui também deu certo. Tá? Esse aqui também deu certo. Mas não quer dizer que todos... Deixa eu ver um aqui que não dê. Deixa eu ver um aqui que não dê. Professor, no caso na apostila tá uma forma um pouco diferente. Tá errado ou significa a mesma coisa de uma outra forma? Tá V mais F igual a A mais 2. Pois é, e se tu passar aquele A que tá do lado direito pro lado esquerdo, como é que fica, Marcelo? Não fica exatamente igual a isso? Tá, mas por que que tá diferente? Hã? Mas Não, significa alguma coisa essa diferença ou não? não, ele só expressou da maneira dele. Vértice mais fácil igual a estas mais 2. Dá na mesma, Ah, né? bom, pensei que tinha alguma coisa. Não. Tá? Tá, é porque no ensino médio eles não costumam falar sobre a característica do poliedro, né? Que eu já estou dando o nome para vocês, mas não... Tá? Eles costumam apresentar a fórmula assim, vértices mais fácil igual a essas mais 2, entendeu? Então não quer dizer... Eu botei já direto aqui, né? Porque isso aqui, ó, vértices mais fáceis menos arestas, isso aqui é um número específico, é um número especial do poliedro. Já ia dizer do polinômio que eu estou trabalhando lá no terceiro ano. Só um momento, deixa eu botar a bateria aqui no meu... Botar o carregador no computador, que senão vai perder a transmissão. Não, mas não tem nada, para nós não tem nada assim de diferença. Tá? Tá, deixa eu ver se ele dá algum poliedro aqui que não dê não dê 2 a característica. Ele nem vai muito atrás disso. Ele só fala ali dos poliedros de Platão, que são os regulares, né?
São só formados por polígonos regulares e aí dá exercícios, tá? Deixa eu ver que horas são, 9h13, tá? Dá pra gente falar ainda dos poliedros de Platão. E a gente aí termina com isso, termina a matéria. Tá? Vamos ver aqui. Posso apagar aqui? Aqui. Que acho que todo mundo já copiou, né? Posso apagar esses dois aqui também? Dá um sinalzinho aí pra nós. Tá. Vamos lá, então, poliedros de Platão, cara. Que são os regulares, né? Poliedros de Platão. Deixa eu passar um risco aqui para não confundir as ideias. Poliedros de Platão. Cara, os poliedros de Platão, esse Platão, ele é um grego, tá? Esse Platão, ele era grego. E assim, naquela época, não tinha muita distinção assim entre filosofia, matemática e física, tá? O cara que era filósofo, ele também era, via de regra, ele era matemático e físico também, tá? Então, eles acreditavam que tudo na natureza, era feito de 5 elementos, né? De terra, fogo, ar e água, tá? E esses poliedros, na crença deles, cada um desses poliedros representava um elemento, tá? Mas que poliedros são esses? Ó, escreve aí o que são esses poliedros de Platão. Eles são os poliedros formados, aí tu bota assim, ó, bem grande, apenas, ó, apenas por polígonos regulares. Tá? Apenas por polígonos regulares. Tá? Da geometria plana, a gente já sabe o que são polígonos regulares, né? São polígonos que os lados todos medem a mesma coisa, tá? Então, olha aqui, ó. Primeiro, com menos lados, começando com menos lados. O primeiro polígono regular que a gente tem é o triângulo equilátero, né? Ó. Tá? O primeiro polígono que a gente tem, ó, é o triângulo regular. E esse polígono, ele gera esse polígono, ele gera esse poliedro aqui, ó. Tá? Gera esse poliedro aqui, ó. Se eu juntar 4 triângulos regulares, ó, eu monto essa pirâmide aqui que a gente chama de tetraedro regular. Tá? E só a título de curiosidade, na crença dos gregos, isso aqui, ó, representava o fogo. Tá? Só a título de cultura, não sei se inútil, mas só a título de curiosidade, isso aqui representava o fogo, tá?
O próximo polígono regular é o quadrado, cara. É o quadrado, tá? E o quadrado, ele gera esse poliedro aqui, ó, que é o cubo, tá? Esse aqui é o cubo. Agora vai ficar difícil de desenhar esse negócio assim. Tá? Ele gera esse poliedro aqui, cara. O cubo. Tá? E a título de curiosidade, ó, esse aqui representava a Terra. Tá? Eu acho que eu não lembro de todos. Eu lembro que o icosaedro é a água, mas agora qual que é o ar e qual que é o... Tá? Eu acho que o ar era o dodecaedro, tá? Mas... tá, esse aqui representava a Terra. Aí o próximo... Tá? O próximo seria 3, 4, 5 faces, né? 5 lados, né? Seria o pentágono regular. Ó. Tá? O pentágono regular. O pentágono regular, cara, gera aquele... Ali abre na página 8, tá? Eu não vou perder tempo desenhando ele, tá? Eu não vou perder tempo desenhando ele, demoraria muito. Minha capacidade de desenhar já tá, né? Não é tão boa assim, tão rápido. Tu olha ali na página 8, eu vou escrever aqui, ó, página 8, tá? É o dodecaedro. Vai gerar o dodecaedro, ó. Tá? O dodecaedro. Tá? E agora, deixa eu dar uma olhada aqui, já que eu falei, agora eu vou botar... Eu vou botar todos. Tá. Esse aqui, ó, representava a água. Já que eu botei um, já que eu botei dois, vou botar todos. Esse que tu tá vendo ali na página 8 do decaedro representa a água. Tá? Só a título de curiosidade. Tá? E aí, a gente poderia pensar agora né, tem três, com um polígono de 3 lados gera esse, com de 4 lados gera esse, com de 5 lados gera aquele ali que está na página 8, ali o dodecaedro, na tabelinha, olha aqui, ó. Esse aqui, ó, da página 8, ó. Tá? Esse aqui é o dodecaedro, ó. Tá? Tá? Ele é ruim de desenhar assim no improviso. Aí tu poderia pensar, bom, agora o polígono, agora teria um polígono de 6 lados, que é o hexágono regular, né? Aí vai gerar um outro poliedro. Não. Não. Aqui 5 é o máximo de lados que gera poliedro regular, tá? Agora eu vou apagar a tabelinha aqui, que a gente já fez.
Aí aqui a resposta é não, cara. Não tem como. Aqui não tem mais como. Aqui já não tem mais como. Tá? Não te esquece. Essa aqui tu tem que saber, cara. Essa tu tem que saber, tá? Essa aqui não tem escapes. Lembro quando jogava, não sei se chegaram a jogar, lembro quando jogava bolita, pedia escapes. Tá? Agora, os outros dois, os outros não são 5, né? Isso. Os outros dois poliedros de Platão, eles vão ser gerados com triângulos equiláteros, tá? Ó, o triângulo equilátero gera mais 2, cara. Ó, o triângulo equilátero ele gera mais 2, cara. Ele vai gerar esse aqui, ó. Esse aqui eu ainda consigo desenhar. Ó, ele vai gerar esse aqui, ó. Aí ali ficou para dentro, né? A última face. Ó. Sutilmente vou botar para cá assim. Tá? E esse aqui chama octaedro regular. Chama octaedro regular, tá? E esse aqui representava o quê? Vamos ver aqui. O ar. Esse aqui representava o ar. Tá? E ainda vai gerar outro, ó. Esse aqui, o triângulo equilátero, vai gerar o icosaedro. Ainda tem mais esse, cara. Ó. Esse aqui acho que eu consigo desenhar, olha aqui, ó. O triângulo equilátero ainda vai gerar o icosaedro, tá? Icosaedro regular. Tá? Aqui, ó. Esse aqui vai ficar assim, ó. Ó. É isso mesmo. Tá? Esse aqui ele tem 20 faces, tá? Esse aqui tem 4 faces. Esse aqui tem 6 faces. Esse aqui vai ter 12 faces, tá? Esse aqui tem 8 faces. Por isso chama octaedro. E esse aqui, ó, o icosaedro regular. Esse aqui tem 20 faces, cara. Tá? Esse aqui tem 20 faces. Todas de triângulos equiláteros. E esse aqui representa o... Deixa eu ver aqui. Tá, isso aqui é só de curiosidade, né?
Isso aqui é só de curiosidade, ó. Ah, olha aqui, agora achei uma fonte boa, cara. Agora achei uma fonte boa. Eu tinha olhado num lugar que não estava certo. Agora eu peguei uma figura antiga aqui, ó. Aqui tá certo. Aqui, ó. Aqui eu vou pedir desculpa para vocês, mas corrija aí, cara. Não vou botar besteira aí. Vamos corrigir. Esse aqui representa o cosmos. Ah, que era o que eles chamavam de éter, né? Mas aqui é o cosmos, cara. Aqui é o cosmos e aqui é a água, tá? É só questão cultural, tá? Não vai cair isso, tá? Isso aqui não vai cair na URGS, tá? Não te preocupa nem no Enem, tá? Aqui tá certo. Só esses dois aqui, ó. Aqui é que eu tinha errado. Só aqui que eu errei, tá? Aqui é a água. Tá? Isso é uma coisa que não... Uma curiosidade que não tem no livro, tá? Só pra... Agora eu achei uma fonte boa, tá aqui. O dodecaedro representa o cosmos, tá? Que eles chamavam de éter. Tá? Esse aqui, ó, esse icosaedro, ele tem 5 em cima, tá? 5 embaixo. E aqui na volta ele tem 10. Aqui nessa volta, ó, ele dá a volta fazendo com 10 triângulos, tá? Pra vocês terem uma ideia correta aí da coisa. E aí, cara, tendo isso na mão, e aí tu pode calcular a característica de cada um deles, tu vai ver que vai dar 2 sempre, tá? Vértices mais fáceis, menos aresta. Todos eles são convexos, né? Ó, todos eles são fechadinhos, não tem nenhuma concavidade para dentro assim, né? Então a característica vai dar 2 mesmo, tá? Ó. Uhum. Deixa eu ver. Ah, ele dá uma outra fórmula aqui. Uma outra formulinha aqui que eu particularmente nunca vi cair na URGS, tá? Mas eu vou botar aqui, eu nunca vi cair na URGS esse negócio, cara. Ó, se ele dá... Deixa eu ilustrar aqui para vocês. Deixa eu ilustrar aqui para vocês. Eu vou desenhar meu poliedro aqui. Vocês percebam que cada uma dessas faces aqui, ó, elas têm ângulos internos, né? Ó, aqui gama, aqui delta, ó, aqui, sei lá, teta, aqui sigma. Tu percebe que todas essas faces aqui, ó, elas têm ângulos internos, né? Existe uma fórmula que dá a soma de todos esses ângulos internos das faces, tá? Existe uma formulinha, tá, que ele coloca aqui no livro que dá a soma de todos esses ângulos internos das faces. Que nem quando a gente tinha, não copio o que eu vou botar aqui, mas por exemplo, ó, se eu tenho um triângulo, quanto é que tem que dar a soma dos ângulos internos aqui do triângulo? Né? Alfa mais beta mais gama tem que dar 180, né? Lembra? Se eu tenho um quadrilátero, tá? Ó, a soma dos 4 ângulos internos aqui tem que dar 360, né? Lembra? Lembra disso? Né? Para um polígono qualquer, a soma dos ângulos internos era n menos 2 que multiplicava 180, né? Lembra dessa formulinha que a gente viu na geometria plana? Pois para poliedros também tem uma fórmula semelhante, tá? A soma dos ângulos internos das faces, agora o análogo, né? O análogo a isso aqui, aos ângulos internos do polígono,
da geometria plana, o análogo aqui na geometria espacial, é os ângulos internos das faces, né? De todas as faces dele. E essa fórmula é V menos 2 que multiplica 360, cara. É bem fácil. Tá? O que é V? É o número de vértices, né? Tá? Essa aqui, ó. Essa aqui eu só vou deixar aqui, tá? Essa aqui eu não vou fazer bordinha nela, tá? Porque essa aqui eu nunca vi cair na URGS, cara. Aqui é o número de vértices, ou seja, é V menos 2 que multiplica 360, tá bom? Tá? Deixa eu ver que horas são, 9h34. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar de tema. Ó, eu vou botar aqui de tema para vocês. Exercícios 10, 11, 13, 14, para vocês, esse 14 para vocês treinarem essa fórmula aqui. 15 do Enem. Tá? E depois vou passar uma lista com aqueles de vestibular ali, mas esse faz isso aqui de tema, ó. Tá? E agora, da minha parte está encerrado, e agora se vocês querem conversar aí a respeito da dinâmica das nossas aulas, sintam-se à vontade, estou aberto aí à discussão. Tá? Era esses 10 minutos aí que vocês queriam, né? 15 minutos, tá aí, ó, exatamente 15 minutos. Eu gostaria agora, sim, eu vou botar, deixa eu botar aqui todo mundo na tela. Uhum. Então agora eu gostaria de saber o que vocês têm a dizer aí. Deixa eu sair daqui, que foi a última parte que eu quero saber aí o que vocês têm a dizer. Então, professor, muito boas as aulas sempre, mas eu gostaria que tu deixar bem claro, né, que não é tá criticando alguma coisa assim, não, só uma Não, sugestão para que eu sei que vocês estão de complô contra mim, ou seja, já tá, eu sei que eu sou Bem fã. capaz, sir. Tu é um ótimo professor, adoro tuas aulas. Tá, não, pode falar o que vocês acham que pode melhorar, o que pode dar sugestões. Não, claro que eu sei que não tem, eu sei que não é nada pessoal. Então, por exemplo, assim, eu vi alguns colegas falar, e eu também concordo com eles, que um vídeo de 1 hora, assim, inteiro, acaba ficando um pouco cansativo pra gente, assim, no sentido de que aí tem que copiar tudo, prestar atenção e voltar, e sempre isso. E tem uma colega que argumentou que, por exemplo, assim, uma aula normal na sala de aula, a gente não fica 1 hora direto, assim, com uma aula inteira, porque tem sempre uma intervenção, tem sempre alguma coisa ou outra ali que vai fazer como se fosse um quebra-gelo na aula, né? Vai ter uma pergunta ali e tal, vai ter uma interação. E nas aulas assim de matemática a gente não tem muita oportunidade de interação, de fazer pergunta, é bem pouco assim. E aí também eu senti falta bastante nesse tempo de aula online de fazer exercícios em aula, né? Com você junto e tal. Por exemplo, na aula Zoom, a gente fica olhando assim e às vezes a gente tá vendo tu resolver e parece tranquilo, mas aí quando tu, por exemplo, dá um tema agora, daí a gente vai fazer, já não é a mesma coisa, entendeu? Porque a gente só viu tu fazer, a gente não fez na aula junto assim. E aí quando a gente faz um exercício juntos na aula, se tu tá com uma dificuldade ali, ó, bah, eu não sei o que fazer aqui, aí na hora tu já pergunta, né? Eu sei que não é a mesma coisa do que fisicamente, né? A qualidade não tem como fazer igual.
Mas talvez se fosse um pouquinho mais assim, com mais interações, com mais exercícios assim práticos, né? Da gente fazer juntos assim, tirando algumas dúvidas, seria mais legal. E também o vídeo assim, eu acho, eu também sei que alguns colegas acham também um pouco longo assim. Muitas vezes a gente faz, eu, por exemplo, entro bem cedo no E-Class para tentar fazer as coisas cedo, em vez de chegar tarde e acabar passando do horário para conseguir acabar meio-dia, né, no horário normal que seria de aula. E aí às vezes eu faço tudo, aí acaba a aula meio-dia e tu às vezes não colocou ainda a aula no E-Class. E daí no dia seguinte eu perco uma hora assim da aula do dia seguinte olhando a aula do dia anterior, que acabou não ficando ali no horário. Só um exemplo, assim, né, que às vezes dá um desencontro, às vezes. E eu acho que por isso que muitos colegas acabam acumulando. Aí, por exemplo, ele vai ter que assistir uma aula anterior que ele perdeu, e aí é uma hora já. E nessa uma hora já tem outras matérias que já estão colocando mais conteúdo. Daí é fácil, é muito fácil da pessoa acumular. Eu não acumulei nenhuma aula. Todas as aulas que teve de vídeo e no Zoom, eu peguei todas. Não teve nenhuma que eu perdi, mas ao mesmo tempo não foi uma qualidade muito grande. Eu assistia as aulas, fazia as coisas, mas não entendia 100% da matéria, entende? Então, às vezes acaba tendo esse desencontro. Pode falar, Victoria. Ou seja, eu acho que não são, mas outros colegas também devem achar. Tipo, por exemplo, sexta-feira, nessa aula do Zoom são 2 períodos seguidos. Daí, para alguns, acaba sendo meio cansativo, assim, né? 2 períodos direto. Aí, como o Marcelo tinha falado, tipo, a gente não resolve muitos exercícios aqui em aula. Eu pensei, tipo, uma sugestão em fazer o primeiro período, tipo, a parte que tu explica, e no segundo, fazer mais exercícios com a gente, assim. Aí ficaria, acho que, menos maçante, não sei. Alguém mais quer falar alguma coisa? É isso aí? Posso? Realmente concordo com o que eles já falaram sobre o período extenso de aula, Suor. Não que tu não seja um bom professor que não explique bem a matéria, que realmente a gente sabe que é importante, porque esse conteúdo, o conteúdo que a gente está vendo agora no segundo ano especificamente, é bem maçante, é bem extenso. Só que ele acaba se tornando um pouco mais complicado, ainda mais por essa função da quarentena. E com esse período extenso de aula, acaba ficando, acho que muito conteúdo acumulado ao mesmo tempo, a gente acaba ficando meio perdido ou fica cansado, aí já atrapalha um pouco a concentração e tal. E só queria completar isso que eles já tinham comentado. Só aproveitar que a Kátia tá aqui também. Por exemplo, a gente só tem aula sexta Zoom, né? Ia ser muito melhor, não sei pros outros, mas pra mim, se fosse 2 vezes na semana, porque, tipo, o tempo é muito grande. Se a gente tiver uma dúvida, tem que mandar por e-mail também. Já demora até isso, tu acaba esquecendo a tua dúvida. Daí, se a gente se visse 2 vezes por semana, ia ser muito mais fácil. Não sei pros outros, mas pra mim, pelo menos. Tá, beleza. Mais alguém aí quer falar alguma coisa? Então, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, pessoal, a respeito da extensão do período, vídeos de 1 hora e tal. Minha preocupação é conseguir vencer o conteúdo da maneira que a URGS cobra, cara. Tá? Minha preocupação é essa. É vencer o conteúdo, vocês terem aula sobre o conteúdo, né? Não é simplesmente botar aquelas coisas, botar alguma coisa para vocês lerem. Para mim até seria mais cômodo, talvez, botar algumas coisas para vocês lerem em casa, né? Isso aqui tu lê em casa. Eu acho que se vocês estão pagando o colégio é para ter aula, né, cara? Né? Eu penso assim. Mas assim, eu também não posso, né? Eu também não posso, como é que eu posso dizer assim, não é atrapalhar, mas eu também tenho que ouvir, eu também tenho que ouvir o que vocês têm a dizer. Se está complicado, né, a questão dos vídeos muito longos, a solução que na verdade, eu já pensei sobre isso, eu já até conversei com a Kátia, tá, sobre esse assunto.
A minha vontade qual é? Qual sempre foi a minha vontade? A minha vontade sempre foi fazer todas as aulas assim, do jeito que a gente está fazendo hoje. Por quê? Porque aí fazendo assim todas as aulas, aí eu posso fazer exercício com vocês em aula. Porque eu não sei se vocês já perceberam, já assistiram, vários dos meus períodos gravados são exercícios que eu dou, digo para tu pausar o vídeo, tentar fazer sozinho e depois eu resolvo. Então, se todas as nossas aulas forem Zoom assim, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou estar aqui para tirar a tua dúvida. Né? Quem está em dia com as aulas sabe. Quem está em dia com as aulas sabe que eu tenho vários vídeos lá no YouTube, vários vídeos no eClass, nos quais eu passo exercícios, digo para tu pausar o vídeo, para tu tentar resolver sozinho e depois eu resolvo no quadro o exercício. Só que se eu fizer, qual foi a minha ideia? Qual é a minha ideia? Sempre foi, só que eu não consegui fazer ainda. Agora eu conversei com a Kátia, acho que a gente vai conseguir botar em prática. Já tinha conversado sobre isso. Fazer todas as nossas aulas da semana Zoom. Que aí a gente respeita o tempo ali do período, respeita o tempo do período ali, 2 de 50, 3 de 50, né, no caso, por semana, 3 períodos de 50, que nem na sala de aula, e vocês vão ter todas as aulas com interação, e aí eu vou dar os períodos que eu dava gravado de exercícios, a gente vai fazer ao vivo com os exercícios. Aí vai ficar que nem a aula normal. Tá? Eu já tinha conversado sobre isso com a Kátia. Tá? Ela aí de prova. Eu já tinha conversado sobre isso. Aí não vai ter aquela história de vídeo atrasado no eClass. Não vai ter essa história de período extenso, muito longo. Aí não vai ter nada disso que vocês falaram. Na verdade, já conversei tudo isso que vocês me falaram. Na verdade, já conversei com a Kátia. Tá? Tudo isso que vocês falaram, porque para mim também é ruim ficar gravando vídeo. Eu já conversei, já falei isso para a Kátia. Tá? Que para mim é muito ruim gravar esses vídeos, eu tenho que estar editando, é uma complicação só. Tá? E eu vou dar outra sugestão ainda que eu não falei para a Kátia. Eu gostaria que os meus períodos fossem todos separados. Por exemplo, eu gostaria de dar 3 vezes na semana aula para cada turno. Que aí eu fico um periodinho só, 3 dias, faço tudo no mesmo nos horários de aula de manhã. Ninguém perde nada, não fica nada atrasado e fica tudo certinho. Eu já tinha falado sobre isso com a Kátia. Tá? Tudo isso que vocês estão falando aí, eu deixei todo mundo falar ao mesmo, assim, um atrás do outro, porque eu já sabia que era tudo a mesma coisa. Tá? E eu já tinha conversado no início dessa semana com a Kátia sobre isso. E a solução que eu encontrei foi essa. A gente faz as nossas aulas todas ao vivo e deu pra bola. E aí faz exercício, faz tudo em aula, tira dúvida, aí fica igual a sala de aula. É isso mesmo, João. Eu creio que várias coisas irão facilitar, tanto para ti como professor, quanto para os alunos, ao adotar essa estratégia. E ao você falar que não quer dobradinha, aulas seguidas, né? Isso significa que eu vou ter que mexer no horário para o semestre, refazer o horário, né? Os alunos não sabem, mas o horário para o semestre que vem, ele vai alterar um pouco. Eu já havia feito uma versão e eu vou rodar a segunda versão, então agora separando as tuas aulas. Não, até pode fazer o seguinte, assim, eu tô dando essa sugestão. Não, eu vou ter que mexer mesmo assim. De qualquer forma, eu vou ter que mexer, por causa de um professor, eu já teria que mexer. Tá. Agora eu acrescento a tua observação. Entendi. Na próxima versão. Isso por causa deles. Eu, por mim, não tenho problema de fazer dobradinha. Mas, pelo que eu tô entendendo, eles não curtiram muito, entendeu? Realmente, se torna se fosse cansativo, possível, né? Que tu falou, ficaria bem melhor, se fosse possível. Porque, por exemplo, eu vou tirar as dobradinhas daí. Assim, por exemplo, questão dos exercícios que ele falou, na aula de hoje a gente fez. No início, só que eu fiz no início da aula e não estavam todos aí. Mas a gente fez exatamente isso. Passei o exercício no quadro, deixei eles resolvendo e resolvi junto depois, tirando as dúvidas. Foi exatamente o que eu fiz hoje no início da aula. Exatamente o que eu fiz hoje. Só que fiz no início. E aí não estava todo mundo aí. E eu dei tempo de tolerância. Comecei a aula, já eram 8h10, quase 8h15. Tá?
dei tempo de tolerância. Então, a questão é que a coisa está desencontrada mesmo. Aí é que tá, a gente precisa mudar, só mudar aí a estratégia, né? Tudo que vocês estão sentindo, última coisa que eu quero dizer antes da Kátia seguir falando, é que tudo que vocês estão sentindo eu também tô, né? É só isso. Não está sendo fácil para ninguém, não é? E a gente precisa fazer ajustes. Já tivemos um bimestre e meio, não é à distância, sim. Temos um segundo semestre pela frente que a gente não sabe como vai ser. Não sabemos quando teremos autorização para voltar à normalidade, porque eu acredito, pelo que tenho acompanhado, que a normalidade como era, ela não vai voltar, né? A gente vai precisar se adaptar a estas novas situações, né? Mas aos poucos, tudo aquilo que a gente puder fazer para ajudar e para facilitar a vida de todos, nós vamos fazer, né? Tudo aquilo que for possível, a gente vai fazer, sim. Aí, Kátia, tu pode organizar, porque assim, eu não sei se das outras turmas, né? Mas aí talvez pode deixar só essa turma aqui sem dobradinha de aulas. Aí as outras deixa normal. Porque Pode ser. Das outras turmas eu não, né, a gente não recebeu nenhum tipo de observação. Uhum. É possível, sim. Aí a Bem gente tranquilo isso. com a vida ali no Urânia. Queridos, eu estou preparando um comunicado, eu só não vou mandar hoje, eu vou mandar na segunda-feira. Já está confirmado, vocês estão recebendo de primeira mão essa notícia. Já estão confirmadas as provas de recuperação para a segunda semana de agosto. Os professores esta semana estarão colocando, esta semana não, na próxima semana estarão colocando já a lista de conteúdos destas provas de recuperação, estarão deixando atividades de revisão já preparando para estas provas. Então, nós vamos ter 2 semanas com atividades de revisão, que é a próxima e a 1ª de agosto. E aí, na 2ª de agosto, a gente já realiza as atividades avaliativas de recuperação. Tá bom? Mas isso eu vou mandar só na segunda-feira para os outros alunos. Vocês é que estão recebendo de primeira mão isso. Tá bom, queridos? A Vitória ainda quer falar? Ficou a mão levantada ali. Tá bom. Tá, pessoal? Então, assim, mais uma vez, tudo que vocês estão sentindo aí, eu também senti. E já tinha, essa semana, já tinha conversado com a Kátia sobre o assunto. Tá? Sempre que vocês tiverem alguma observação, é só falar que a gente escuta e discute, né? Não quer dizer que a gente vai aceitar tudo sempre. Né? Cada um tem aí a sua necessidade, as suas tarefas a cumprir. Porém, a gente vai estar sempre disposto a ouvir o que vocês têm a dizer e a discutir, com certeza. Tá bom? Obrigada, queridos. Tá, vamos lá, que daqui a pouco vocês têm aula de novo, né? Muito obrigada. Tchau para vocês. Vamos encerrar por aqui. Tá? Valeu aí por tudo. Até mais. Tchau, Sor. Tchau. Falou.